Vamos lá? Vamos falar sobre partições no contexto de um diagrama de atividades. Eu utilizo uma ferramenta case chamada Enterprise Architect. É uma ferramenta muito rica, é uma ferramenta paga, mas se você tiver interesse em estudar, explorar os seus conhecimentos com relação a UML, eu acho uma excelente opção. Lembrando de que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente consegue fazer também no papel ou na parede, ok? A gente vai adicionar aqui um pacote da UML, né? Lembrando que tudo na UML são seus elementos, chamado diagrama de atividades. Dentro desse pacote eu vou criar um diagrama, Add Diagram. Eu seleciono um diagrama behavioral, ou comportamental. O diagrama de atividades, como a gente viu, é um diagrama comportamental da UML. Aqui a gente tem a área do nosso diagrama. Só para constar, todo o exemplo que a gente fizer aqui no curso, eu não pensei nele anteriormente. Eu deixei para fazê-lo em tempo de execução, ou seja, direto com a mão na massa, eu estou pensando na solução que a gente vai esboçar para que o processo fique mais natural e você possa acompanhar o meu raciocínio, inclusive os meus deletes e os meus Ctrl Z, e veja como que funciona na prática de verdade, tá ok? Ainda eu vou colocar um outro pacote aqui, chamado Solução de Comércio Eletrônico. O que nós vamos fazer no curso é um sistema de comércio eletrônico, tá? Então eu vou trazer esse pacotinho para dentro desse e ele não fica legal. Então eu vou criar um outro pacote aqui chamado Diagrama de Atividades. Vou pegar esse diagrama, vou trazer para cá e vou excluir esse pacotinho que chama-se apenas Diagrama de Atividades. Beleza. Opa. Legal. Aqui está o nosso diagrama, ok? Lembrando que eu vou pensar junto com você sobre a solução que vai ser aplicada. A única coisa que eu fechei foi, o nosso contexto vai ser de uma solução de comércio eletrônico. Nós vamos falar sobre partições. O que são partições no contexto de um diagrama de atividades? Aqui a gente tem à esquerda, onde eu estou passando o cursor do mouse, uma série de elementos de um diagrama de atividades. E temos aqui 3 tipos de relacionamento, quando na realidade a gente vai utilizar apenas esse, que é o controle de fluxo. Aqui a gente tem alguns elementos que são comuns, como hiperlinks, notas e coisinhas mais. Aqui a gente tem um padrãozinho que a gente não vai utilizar porque a gente sempre vai seguir a ideia do 80-20. 20% para atingir 80% do resultado, beleza? Quando a gente fala sobre partições, este aqui é o elemento que a gente utiliza. Vou dar um nome para ele e você vai entender o porquê desse nome. Vou chamar esse cara de comprador de ingressos, tá? Vamos supor que nossa solução de e-commerce é um e-commerce de ingressos. Então, a gente tem uma primeira partição, comprador de ingressos. Qual que é o objetivo de um diagrama de atividades? Como a gente viu, é dar uma ideia de fluxo. Qual é o fluxo que nossa solução, nosso sistema permeia ou segue para atingir um determinado objetivo? Para que a gente possa pegar esse fluxo, uma visão de comportamento, e mostrar a jornada de algo que acontece baseado em atividades, a gente agrupa isso em raias, que são as nossas partições. Chama-se raias, faz uma analogia com raias de piscina. Essas raias podem estar tanto na horizontal, como tem aqui nesse diagrama, quanto na vertical. Tá? Você utiliza a maneira que for melhor para você. A gente pode dar um nome para as raias, tanto do ator, por exemplo, quanto o nome do momento, do evento, do contexto em que está. Eu vou chamar de comprador de ingressos, mas eu posso chamar de compra de ingressos. Ok? E eu vou ter aqui, deixa eu colapsar essa parte, depois da compra de ingressos, eu vou ter uma outra partição, que eu vou chamar de pagamento. Ok? Que refere-se a como é feito o pagamento desse ingresso. Vou colocar aqui do lado da outra. Vou colocá-las com a mesma dimensão. Significa o quê? O processo ou o fluxo da compra de um ingresso começa, de fato, na compra. Passa pelo pagamento, ok?
E aqui embaixo, nós vamos ter a validação do ingresso, que é um outro momento na jornada que é representada no fluxo através desse diagrama de atividades dentro do nosso sistema. Beleza? Legal. Agora imagine o seguinte, a gente quer ser um pouco mais rigoroso e nós queremos mostrar que isso acontece dentro do módulo da nossa solução de e-commerce de vendas, de ingressos. Utilização de ingresso, pode ser? A gente coloca uma raia aqui. Utilização de ingresso. Ou jornada do ingresso. Essas outras partições nós vamos colocar dentro dessa partição maior. Eu vou considerar que essa partição de cima, vou bloqueá-la para que eu possa ter melhores condições. Então, o que a gente tem aqui? A jornada do ingresso. Dentro da jornada, nós temos 3 momentos distintos. A compra de ingressos, o pagamento desse ingresso e a validação do ingresso. Isso aqui que eu estou demonstrando para vocês, é só uma parte do sistema. Não significa, obviamente, que uma solução de e-commerce para a compra de ingressos ela possui apenas esses 3 contextos. Para ficar claro, quando nós falamos de contexto em diagrama de atividades, é como se a gente estivesse representando domínios da aplicação ou módulos da aplicação. Se a gente for pensar, e a gente vai ver isso ao longo do curso, até mesmo com relação a como isso como é a estrutura desse software, isso vai terminar em namespace, por exemplo. Então nós temos aqui jornada do ingresso, onde a gente pensa que o processo começa na compra, olhando sobre esse fluxo, temos pagamento logo em seguida e temos a validação do ingresso ou dos ingressos. Corrigir aqui a ortografia. Legal. Então a gente entendeu um pouco sobre o que são as raias. Essas aulas são um pouco mais curtas, tá? Até para que você tenha uma melhor cadência nos seus estudos. Na aula seguinte, a gente vai ver como que a gente começa o processo. Lembrando que o diagrama, até que ele assuma uma versão, ou seja, que ele seja concluído e utilizável, ele pode ser ajustado em vários momentos. O fluxo, à medida que a gente vai colocando ele, decompondo ele em atividades, a gente tende a compreendê-lo melhor. Lembra lá do cone da incerteza, né? À medida que a gente vai avançando no escopo, a gente entende melhor o escopo. Então, feito isso, a gente pode pegar essas mesmas raias ou partições e ajustá-las, criando, alterando ou excluindo novas, ok? Vamos para a próxima aula e vamos começar a popular esse nosso diagrama de atividades com atividades de fato. Muito obrigado. Tchau, tchau.